RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC. E aquela quinta-feira, né, o dia do TBT, e com a solução do Campeonato Gaúcho, acabou a fase de grupos, agora é tudo mata-mata. Internacional e Esportivo, Grêmio e Novo Hamburgo, repetindo o duelo de ontem, né? Agora essa questão do Grêmio com time titular no próximo final de semana. E a gente começa o RDC aqui na RDC TV, obviamente nos canais... Eu me confundi tudo, Ribeiro Neto. Vamos assim, na verdade da vida, na verdade da bola. Nos canais 24, 524 da Claro Net TV e em todas as plataformas digitais. Ribeiro Neto, que olha, tu chega na emissora pra trabalhar, tu acha que tu tá chegando numa balada, né? Porque o carro dele tá... Eu fiz uma mescla. Hoje, por exemplo, olha só como eu sou... eu não sou tão radical do rock and roll como vocês pensam. As 4 músicas que me inspiraram para iniciar o programa. AC/DC com Jailbreak, ao vivo, em Donington Park. Quem gosta de rock sabe o que eu estou falando. Ouvi depois Toio Croco, com a música Teto Solar, que é fantástica. Toio Croco, eu sou admirador do trabalho dele, ele é um cara brilhante. Né? Ouvi também Aurora com o Churchill Yard, que é muito legal também. Né? E encerrei com Peter Schilling, Major Tom, entendeu? Isso já é mais da década de 80. Então, para vocês verem como eu sou variado, então, e já me deu um astral legal, coisa e tal, e já tá... Começa a quinta-feira, lembrando dos TBTs da vida, quando a gente tinha, né, uma vida social antes da pandemia. TBT moderno, aí, né? O que era na tua época, Ribeiro? O quê? Não tinha internet. Não tinha nada, né? Na tua idade... Tipo, o Sextou com S de Saudade não existia, TBT... Mas eu vou dizer, as coisas eram muito mais reais, tá? As coisas eram bem reais. Eu reconheço que a internet, a rede social, ela ajuda e muito. Ela atrapalha também. Tem muita coisa ruim, mas ela ajuda muito em muitas coisas. E isso nós não tínhamos, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, existia o mimeógrafo ainda. Os caras ficavam bêbados, só o cheiro de álcool do mimeógrafo. Sério, ainda eu peguei o final bom, claro, eu peguei o fax, coisa e tal, mas não tinha celular, não tinha... Sabe, o cara tinha que dar boletim no meio da rua de orelhão. Né? Eu me lembro que eu fiz a Copa da França, Copa do 98. E eu me lembro que eu precisei usar um orelhão na Champs-Élysées para cobrir a festa dos franceses e tal lá. Um orelhão. Então, a vida mudou completamente, né? Era muito mais... Tu já fez jogo assim de ter o orelhão no estádio e ter que entrar ali ao vivo? Mas com certeza... Com certeza. Eu já usei o orelhão do Maracanã. No antigo Maracanã, para quem lembra, existia orelhão de um lado e de outro. Eu já usei aquele orelhão que tinha antigamente atrás da goleira do Maracanã para passar, porque caiu o som, caiu caiu a transmissão. Já fiz tanta coisa. Eu me lembro de ir no estádio do Boca Juniors, com o meu querido amigo Daniel Oliveira. Nós transmitir Grêmio e Boca, final de Libertadores da América. E nós em cima da cabine? Não, em cima agora me fugiu o nome, sabe? Que fora do estádio tem as marquises, tá? As marquises. Em cima da marquise, puxando cabo de 300 metros. Eu não gosto se... Hoje é uma barbada, velho. Hoje é uma barbada. Será que nessa nova época de Leonardo Sonda também tá uma barbada? Mas, e aí, Léo, tá uma barbada a vida ou não? Para vocês terem uma ideia, viu, Leonardo Sonda? Quando eu estive na China em 2008 fazendo a Olimpíada, e foi uma coisa muito legal. Olha só o que era. Eu ganhei um Prêmio Ari, dos 10 que eu ganhei. Parabéns. Obrigado, merecido mesmo. E esse foi muito merecido porque foi a primeira cobertura de televisão por celular
no nosso país. E eu me orgulho muito disso, porque foi inovador, e foi uma coisa assim, que deu tudo certo, né? Dentro da dificuldade, era uma coisa muito nova, só que não era assim, você não conseguia passar do celular direto para cá. Você captava pelo celular a imagem, ia para o computador, que tinha uma ferramenta de arquivo, compactava ele e aí passava para Porto Alegre. Mas mesmo assim, né, tudo foi captado via celular. E aquilo ali foi um negócio assim enlouquecedor. E eu tive muita honra de poder participar desse projeto. E até fui com a Claro, né, que é a nossa companheira da Claro. Poxa, é fantástico. Na época, e foi muito legal. Então pode ver como a vida mudou. Hoje você transmite qualquer coisa de qualquer lugar a toda hora. É uma barbada, entendeu? Mandar um abraço aí pro Betinho Fantinel aqui na nossa audiência pelo Facebook também, vi aqui na live. Esses dias eu tava indo lá pra Dom Pedrito, né, visitar o pessoal lá da campanha e tava passando ali na região dele, ouvindo a rádio ali nas entrevistas. A tecnologia chegou pra todo mundo. Beleza. E tu, Leonardo Sonda, aqui que me traz de novidades aqui na RDC TV, uma quinta-feira com definição, hein? Bom dia, Guilherme Paz. Eu ainda não tenho meu prêmio Ari, mas estamos aí na busca, né? O Inter e o Grêmio se classificaram ontem para as semifinais do turno do Campeonato Gaúcho e o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo e o Inter o Esportivo. Só ainda não há a definição de horário, nem local, nem data dessa partida por causa dos vetos das prefeituras, né? Haverá uma reunião nesta tarde entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Federação Gaúcha para tentar a liberação de Porto Alegre para as semifinais, mas ainda não está confirmado se o prefeito Nelson Marquesan fará essa liberação. O plano B de Inter e Grêmio segue sendo os CTs, então a gente ainda não tem a confirmação do local, mas certamente um bom gramado teremos para essa semifinal. Volto contigo aí, Guilherme. Obrigado, Leonardo. O cara tá em evolução. Aê, Leozinho, já tá soltinho, né? Pô, dá um sorriso aí. Ô, Marvin, põe um sorriso. O cara tem sorriso, olha aí. O cara bonito, o cara clean, né? Ah, grande Leozinho aí. Vai aprender muito aqui, tá? Olha, fica tranquilo. E premiaria é uma coisa que não é muito fácil, mas tu tem muito tempo ainda pra trabalhar nisso aí, tá bem? Ô, Ribeiro, vamos falar de futebol, cara? Vamos começar aí falando um pouquinho da partida do Internacional classificado, time titular. O Eduardo Cudê falou, me dá gramado que eu faço esse time jogar. Gramado muito bom ontem, melhor que o nosso aqui. E sim, o Internacional desencantou ou não? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu já imaginava... Vamos com os gols na tela também depois, isso, Leozinho. botar. Eu já imaginava que o Internacional teria um melhor desempenho, mas não propriamente pelo gramado. Eu tenho visto muito colegas meus dando muita referência ao discurso anterior do Cudê. O Cudê estava certo. Não é bem assim, porque aí é uma análise simplista para não dizer simplória. Tá? O que eu acho que tem que ser comemorado, né? Me pediram para levantar aqui, eu levanto, não tem problema nenhum. O que tem que ser comemorado do jogo de ontem, a gente pode falar, o Guerreiro voltou a marcar gol, o Thiago Galhardo, né? O Guerreiro saiu de campo ontem e deve ter dado um bichinho pro Thiago Galhardo, porque a aproximação do Thiago Galhardo deu ao Guerreiro aquela coisa que ele precisava, aquela parceria que tem uma enquete, Ribeiro Neto, no Twitter, a produção acabou de me avisar aqui. Gente, enquete no Twitter, vá lá, RDC TV Digital. Bruno Fux, é peça fundamental no time do Internacional? Sim ou não? Final aqui do programa a gente pega também. E o do Grêmio se o André será reaproveitado isso ou aí não. é uma outra Segue coisa que eu aí vou com o falar. Thiago Galhardo. Tá, então assim, o Thiago Galhardo, ele realmente deu ao Guerreiro aquela parceria que ele tanto precisava, né? E com certeza o Thiago Galhardo foi melhor em campo enquanto esteve, né? Ele saiu até bastante cedo, mas eu acho que o Cudê fez isso para preservá-lo, porque o jogo já estava meio que encaminhado e ele tem semifinal agora no final de semana. E o Thiago Galhardo, ontem, por exemplo, ele disse, o Cudê, não vamos brincar mais, tá? Não vamos brincar mais, chega, o Thiago Galhardo é o companheiro do Paulo Guerreiro, tá? E isso tudo pode ser comemorado, quer dizer, o gramado bom, mas a grande questão ontem, que me parece que foi tão saliente quanto a falta agora eu vou explicar, foi que ontem voltou, né, para o bem do Internacional o sistema Cudê. Ontem a gente pôde observar novamente aquilo que fez o Internacional ser tão elogiado antes da pandemia, que era a marcação alta, o combate
na primeira bola, quer dizer, a saída, a recomposição em alta velocidade, quer dizer, todas essas valências que tinha o Eduardo Cudê como referência do seu sistema de jogo, que fez o Internacional equilibrar um Grenal que foi fantástico na Libertadores da América, muitas vezes até melhor que o Grêmio. Por quê? Porque era um sistema de jogo que estava sendo bem assimilado pelos atletas e que estava se desenvolvendo. Né? E nos 2 primeiros jogos do Internacional agora, na retomada, isso não apareceu. E não Era foi, pandemia, então, e né? não foi, gente, por causa de gramado ruim, porque aí a análise fica muito simplista. Tá? Não é só isso, porque você pode utilizar esse sistema até no Areão, se você quiser. Tá? Por quê? Porque o sistema de jogo do Internacional do Cudê não é baseado em toque de bola. Se fosse o Grêmio, eu teria até maiores razões para admitir. Porque o Grêmio precisa do tapete, da bola no chão, porque o Grêmio roda muito a bola. E um gramado ruim prejudica muito o sistema do Grêmio. O Inter não é assim. O Inter é muito de imposição física e sistema de posicionamento. E isso foi que voltou ontem. Claro que não foi tudo. Claro que o Aimoré impôs poucas dificuldades, né? Poucas finalizações, o Lomba quase não trabalhou. A diferença técnica é muito... Tudo isso é verdade, né? E é óbvio que o gramado também ajuda. É óbvio que o gramado bom ajuda. Só que não é definitivo isso, não é 100%. Então, eu comemoro, e acho que o torcedor do Inter tem que comemorar, que realmente o Internacional conseguiu colocar em prática ontem contra o Aimoré o sistema de jogo. E essa daí? Cara, o Bruno Fux não é peça-chave coisa nenhuma. Não, da Alessandro errando pênalti, homem. Cara, assim, eu vi que muita gente pegou no pé da... E eu aqui, ó, eu vou dizer, para vocês verem como eu tento ser coerente, tá? Ô, Léo, o Bruno Fux não é peça-chave coisa nenhuma. O Bruno Fux é coadjuvante do Vitor Cuesta e foi escolhido no lugar do Moledo porque ele tem uma série de bola um pouquinho melhor. Vamos trocar aí, então. Bruno Fux, vou perguntar, Thiago Galhardo é peça fundamental? Você aí que está nos acompanhando, escreve. Está gostando do Thiago Galhardo ou não? Deixa eu falar do D'Alessandro. O D'Alessandro é o seguinte, hoje, inclusive, parece que está se comemorando 12 anos do D'Alessandro. 12 anos? Eu não vou pegar no pé do D'Alessandro porque aí eu errou pênalti, porque todo mundo erra pênalti. Tá? Se tivesse 0-0, aí o peso do pênalti seria diferente. Tá? Então, como estava 2-0 o jogo já, eu não vou, porque errar pênalti é do jogo, gente. Tá? Eu não aceito errar pênalti em Grenal, porque o Everton. O Everton não pode, pênalti em Grenal, aí tu não pode errar. Agora, por exemplo, o Griezmann. Eu acho que o Griezmann não é jogador decisivo porque o cara me erra um pênalti na final da Champions League. Não existe isso. Isso não existe. Tá? Buenas, o que acontece? O D'Alessandro... Então, eu tô amenizando o pênalti perdido do D'Alessandro. Mas, ao mesmo tempo, queria mandar um recado para o meu amigo Fabiano Baldasso, que vai vir na sequência. Alô, Baldasso! O Baldasso faz uma ode tá muito hoje polêmico. ao D'Alessandro, 12 anos do D'Alessandro. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu repito, a minha bronca com o D'Alessandro é técnico, tá? É uma questão técnica, que ele é líder, que ele é um baita profissional, que é um cara... Tudo isso... Que é o rei do marketing. Mas, bom, isso é uma característica dele. E ali ajudou muito ele a ter essa coisa, essa referência de, o D'Alessandro, o Baldassi, inesquecível, os seus avós vão dizer para os netos que o D'Alessandro... Não, menos, gente. O D'Alessandro, com todo respeito, né, ele foi importantíssimo ele é a referência do Inter. Só que aí tem um grande problema. Ele é o ídolo das vacas magras. E talvez este tenha sido um grande erro do Internacional nos últimos 10 anos. O D'Alessandro chegou aqui e era coadjuvante daquele Inter que ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, tá? Ganhou a Sul-Americana. Ele era coadjuvante num time que tinha outros jogadores importantes. E aí o time do Inter foi mudando e ele se tornou a grande referência que só ganhou o Campeonato Gaúcho. O que o Inter ganhou nos últimos 10 anos, gente? Se o Campeonato Gaúcho não vale, como todo mundo diz, o Inter não ganhou nada. Então, assim, não dá para ter esse extremismo com o D'Alessandro. Eu acho que ele é um ídolo que até por culpa do clube se tornou o único jogador referencial e não poderia ser para a grandeza do Inter e num período onde o Inter não ganhou nada. Então, menos. Nos papuns da vida. Menos, porque senão aí tem que vir o contraponto, entendeu? Gente, mandar um abraço aí pro Roberto Soares, topzera, Humberto Claudino, sempre na audiência. Obrigado aí, Humberto. Profeta, quando o time do Grêmio vai ter um treinador, a gente já vai falar do Grêmio. Senhora. Papum, picar os dois lados. Flávio Tati, Grêmio tá com
empatite. Opa, essas palavrinhas boas. Empatite. Dino Rodrigues, rapaz. Não, o de empate, rapaz. Ah, tá bem. Entendeu? Por isso Tá que eu bem. me confundi Tá aqui. bem. Dino Rodrigues, opa, boa tarde. Semana passada eu disse que o Ribeiro Neto estava diferente. Eu quero dizer que realmente ele está com uma imagem muito melhor. Um abraço, bem de longe. KKKKK. Obrigado. Vamos lá. Eu realmente, para quem não está nos acompanhando, chegando agora da RDC, ou não me acompanha nas minhas lives e tal, e assim mesmo, é assim, eu realmente, a minha fisionomia mudou muito, né, de quem me acompanhava lá nos tempos de Bandeirantes. Ô, Leozinho, coloca uma foto do Ribeiro no final do programa hoje. Não, mudou muito, por quê? Porque eu era mais gordinho, entendeu? Eu não usava barba, eu tinha ainda cabelo e eu ainda usava o cabelo, mesmo ficando careca, eu usava o cabelo. Mas tu era verdadeiro desde sempre. Não, era real, mas realmente eu mudei bastante. Por quê? Porque aí chegou um tempo que... e isso teve uma coincidência, foi quando a série da Bandeirantes, a minha rotina mudou, e aí eu resolvi cuidar um pouquinho mais de mim. Né? Fiz exames, eu vi que eu estava quase diabético, e aí eu tive que emagrecer. E voltei a fazer academia, voltei sabe, resolvi cuidar do meu corpo, cuidar do visual. Aí eu aproveitei e radicalizei, raspei a cabeça, deixei a barba crescer, né? E aí eu mudei mesmo meu fisionomia. O Álvaro Tavares está falando para tu ir para aquele lugar lá, que o D'Alessandro foi o rei da América em 2010. Não, quem foi? O rei da América, claro que ele foi. Ele foi escolhido para aquele jornal uruguaio lá, como e merecido, embora a Libertadores da América tenha sido pela Conmebol escolhido o Juliano. Lembra? O Juliano foi escolhido o melhor jogador da Libertadores da América. Os feitos do D'Alessandro estão presentes. Mas repete o ano que ele falou que o D'Alessandro foi o rei da América? Há 10 anos atrás. Não precisa dizer mais nada, né, meu bruxo? A Lena Sonda, o Léo é muito promissor, fala com muita clareza. Olha aí. Eu te amo, Léo. Que é isso, em homenagens ao vivo aqui pro Léo Mas Sonda. parente não, Parente cara, não. não dá. Minha mãe também me não falou vale esses a dias. pena. Joãozinho, compartilha aí, Joãozinho, lá com o time. Joãozinho, nosso comentarista de home office. E Alexandre Toniel, Leila Castelli, corneta em Ribeiro Neto. Humberto Claudino perguntou, o Baldasso tem amigos? Tem, o Baldasso tem amigos. Tem, eu mesmo sou amigo do Baldasso. Eu mesmo sou muito amigo do Baldasso. Gosto muito Meio dele. louco, mas parceiraço aqui nos estúdios da RDC TV. Vamos virar a chave rapidinho? Vamos falar de Grêmio e Novo Hamburgo, que daqui a pouquinho também vai ter entrevista com o treinador do Novo Hamburgo aqui no RDC Esporte, mais pra parte final do programa. E o Grêmio, né, se classificou com empate, o time totalmente alternativo. Deu pra ver muita coisa ali, Ribeiro? Não, eu vou, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que eu falo as verdades, tá? As minhas verdades, Como eu é que o procuro ser Luciano real. erra isso? Primeiro. Tá, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não consegui ver o jogo do Grêmio, porque eu estava numa transmissão do jogo do Internacional. Então eu me detive ao jogo do Internacional, porque eu estava participando de uma transmissão. E aí eu fui, claro, ver depois o jogo do Grêmio. Claro, acompanhei também alguns depoimentos para te ter uma noção básica, porque não é a mesma coisa de você ver o jogo ao vivo, tá? A gente faz uma análise. Mas não me surpreende a dificuldade que o Grêmio teve para esse jogo. Primeiro porque é um time um pouco entrosado, né? O Grêmio teve dificuldade, sim, né, em tratar a bola como gosta pela condição do gramado, mas ainda assim eu vejo que o Grêmio tem algumas coisas que eu já havia pensado e que não se modificaram. Qual é? O Luciano é um jogador que ainda não conseguiu agregar ao time do Grêmio. Então já está respondida a pergunta. Eu já venho dizendo isso para vocês há algum tempo, e cada jogo, cada performance, isso mais se sublinha. Então, o Grêmio tem que dar uma olhada nisso aí. E se é verdade que o Benfica está contratando o Everton, então o PP é o jogador que não voltou bem da pandemia. Vou dizer bem, porque eu gosto muito do PP, acho que joga bem, acho que ele vai ter agora, se o Everton for vendido, a oportunidade de ter uma afirmação. Mas ele está pronto? Eu vou usar. Saiu o Fernandinho, entrou o Pedro Rocha, correto? Não, foi assim. Inverso. Eu vou dizer para ti como é que foi, tá? E você me ajuda porque eu vou falar, tem a ver com esse período aí. Tá. Que eu quero dizer para o PP. Quando o Roger trabalhou aquele sistema tático e tal, o Felipão, não se esqueça, foi o selecionador dos jovens naquele período. Todos esses jogadores que surgiram aí, Luan, o Wallace, Pedro Rocha, uns deram certo, outros não, né? Mas é tudo seleção do Felipão, que o Roger pegou e lapidou dentro do padrão de jogo que ele estabeleceu para o Grêmio. E aí, claro, surgiu o Pedro Rocha.
depois surgiu o Fernandinho e o Everton estava meio que surgindo entre eles. E em determinado momento, o Roger, numa coletiva, vocês vão lembrar, quando o Everton tinha feito uma boa partida, o Roger chegou para ele e disse o seguinte, uma frase que todo mundo repetiu depois, para o Everton, aceita que dói menos. Lembra disso? O Roger falava isso para o Everton, por quê? Porque ele via que o Everton ainda estava muito, sabe, temeroso, estava com dificuldade de assumir a responsabilidade de ganhar uma real chance, sabe? E isso demorou para acontecer, porque quando o Everton começou a crescer, surgiu o Fernandinho, e o Fernandinho atropelou. O Renato preferiu o Fernandinho, né? O Pedro Rocha já tinha saído, porque o Fernandinho tinha mais experiência. O Fernandinho era mais pronto. Mais experiência, e o Everton ainda não estava assim... E aí eu chego pro PP. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. O Everton, naquele momento, eu não me lembro realmente, ele tinha aquele problema também da finalização? Tinha e ainda tem. O Pedro Rocha tinha, o Everton não lembro. Embora o Everton tenha feito o gol na Copa do Brasil contra o Atlético, tenha classificado o Grêmio contra o Palmeiras, daquele gol, daquela jogada que ele faz, né? Mas ainda assim ele era muito vulnerável. Ele alternava bons e maus momentos, era muito inconstante. E isso fez o Fernandinho assumir a posição. E teve uma hora que o Everton realmente desabrochou, né, e veio pro jogo e tal, e apareceu. Então, por recado pro PP, eu vou usar a mesma coisa que o Roger disse pro Everton. PP, aceita que dói menos, tá? É a tua hora, é o teu momento, e agora com a saída do Everton, que deve se confirmar, é a hora de tu abraçar a causa, velho, e dizer aqui, ó, é comigo essa bronca, porque o PP está naquela fase de alternar muito assim os seus momentos. É mais difícil? É, porque o PP não tem sequência. Ele vai entrando, joga, e aí quando joga com o time reserva, que é diferente. Eu entendo isso aí. Tá? É mais difícil. Então agora, quando ele receber essa sequência, ó, PP, é contigo, assume a bronca e não deixa escapar essa oportunidade. Leozinho, vamos recortar esse trecho e vamos enviar lá pro PP, pra assessoria dele, que é importante também. Cara, torcida gremista, ou vai ser o PP ou vai ser o André, porque o Renato Portaluppi... Não vai ser, não vai ser. Tá, mas vamos debater esse ponto também. O Grêmio precisa de mais um lateral esquerdo? Precisa. Ok, Guilherme Guedes está ganhando oportunidade, o Leonardo Gomes vai voltar, não sei quando. Sabe o que é o Grêmio precisa? O Grêmio precisa de um titular. A questão do lateral esquerdo não é nem reposição. O Grêmio precisa de um titular, com todo respeito ao Cortez. Mas o Grêmio foi buscar o Caio Henrique, por quê? Porque havia sido um diagnóstico que o Cortez não era o suficiente. E o Caio Henrique foi contratado para ser titular. Pô, perdeu o Caio Henrique, o Grêmio volta a precisar de um lateral esquerdo titular. E deixa o Guilherme Guedes, né, aos pouquinhos, né? Eu citei ali só o caso do Leonardo, né, só para correção, ele é direito, mas ele pode ganhar oportunidades porque tá lateral, mas tá machucado, tem o Orejuela, Vitor Ferraz, Bruno Cortez e daí o meu xará Guilherme Guedes. Mandar um abraço aí pro rei lá daquela coisinha lá que eles botam um pizinho lá, sabe? Ah, o rei do concreto? Consegue, sabe? Daniel, Colin. Dani Colin. Beleza. Flávio Tachi, deu para anotar futebol ali no caso do Luciano, porque o Humberto perguntou se o Luciano era parente do André. Vamos acompanhar aí o que o Renato Portaluppi me preocupa muito. Eu tô até fugindo da câmera, uns enquadramentos aqui, né? A gente vai se achando. Me preocupou muito, gente, o Renato falar de reaproveitamento do centroavante André, que tá um bom tempo aí afastado do time principal do Grêmio. Fala aí, Portaluppi. Tá com conversa juntamente com o seu empresário, com a diretoria do Grêmio. Eles têm trocado algumas ideias, eles têm conversado bastante. E eu sempre falo, eu respeito a hierarquia do clube e eu estou esperando esse desfecho por parte dele, do empresário dele, juntamente com a nossa diretoria, para saber o que vai acontecer. Se por um acaso ele sair, é óbvio que a gente tem que ir atrás de um outro atacante também. E se ele não sair, é óbvio que eu vou aproveitá-lo. Ele é jogador do Grêmio. A gente não pode deixar um jogador, de repente, só recebendo e sem utilizá-lo. Mas é muito cedo ainda para se tomar uma decisão. Vamos esperar a decisão da diretoria juntamente com o jogador e o seu empresário. E a partir daí, sim, a gente vê o que vai acontecer. Mas, sem dúvida alguma, ele é jogador do grupo do Grêmio e se por acaso ele não sair, ele vai ser aproveitado. Tá, daí a gente vai voltar para o programa de ontem, vamos fazer um... A gente falou da fila. Em que posição o André entraria nessa fila ou não vai ter fila? Não, o André não
tá na fila. O Renato foi muito... O André chega e farda. Não. O Renato é muito habilidoso e tal. O Renato ele é muito, muito esperto, né? Malandro, como ele gosta de dizer, né? Às vezes ele vira o fio, né? E aí sai bobagem. Como qualquer um. Eu, por exemplo, falo muita Coloca bobagem. os ilustras aí na tela aí do treino do Mas Grêmio. o que o Renato fez ontem foi só um carinho. Só pra, tipo, tô contigo. Não. Até porque fica ruim tu dizer assim, ó. Não, o André tá fora dos planos e ele tem que procurar clube. Não, ele não vai dizer isso. Ele sabe, tergiversou. Não, veja bem, o André tá aí e tal. Mas ele já deu a morta. Ele está negociando, vendo com o empresário um lugar para ele jogar. O Renato não vai jogar, o André não vai jogar, porque o torcedor já marcou ele, sabe? E, infelizmente, o Luciano está fazendo o mesmo caminho do André. Está desperdiçando todas as oportunidades que recebe. Infelizmente, essa é a verdade. E, realmente, o Grêmio vai precisar contratar um jogador para essa posição. Se é verdade que o Grêmio tem muitos extremas, o Grêmio tem só o Diego Souza. Pô, o Fabrício agora está aí, a gente não sabe se ele vai vingar ou não. E o Luciano, infelizmente, não está dando certo. Rildo e o Fabrício ali são da mesma posição ou não, Ribeiro? Quem? O Rildo e o Fabrício. Não. O Rildo é um são jogador... bem diferentes. Não. Quero saber da tua. O Rildo joga no meio e na extrema, tá? É um jogador de mais chegada, é quase um segundo atacante e pode jogar na extrema. No sub-20 do Grêmio ele jogou algumas vezes como extrema, algumas vezes com a 10. Ele é um jogador que flutua nessa área de campo. Recebi 3 mensagens aqui que o pessoal está preferindo pagar o salário para o André ficar escanteado do que ele jogar. É que é caro, tá, esse salário. Esse é que é o problema. Não é barato, viu? Tem que ser muita gente junta para pagar esse salário aí. Sérgio Luiz Kik Moreira, sempre aí na audiência, estava sumido, hein, cara? Perguntou se o Grenal vai ser na Arena. Mas, gente, calma aí. Tem Grêmio Novo Hamburgo, Internacional Esportivo. Eu queria falar, você vai botar o Cudê, alguma coisa? Vou. Então põe agora, porque o Grenal, isso é um outro assunto que vai demandar um tempo para falar. Explicar para vocês aí acompanhar o que vai acontecer na reunião dessa tarde na Federação. Vamos acompanhar aqui que o Eduardo Cudê falou sobre a partida, né, de ontem, a vitória por 2-0 do Internacional. Tô sem? Você pegou o pessoal de papum, né, cara? Mas a gente vai. A culpa é minha, entendeu? Que eu já te fiz chamar sem estar pronto lá o negócio para botar, né? Vamos, Cudê. Vamos falar do Praxedes aí dos outros jovens. Bueno, uno habla no para intentar generar un problema, sino con la verdad. Y yo intento hablar con la verdad y con lo que siento. Entonces, a alguno le va a agradar, a otro no, pero soy sincero. Y bueno, pienso que seguramente con mejores campos va a haber mejores espectáculos. Y bueno, nos hemos sentido mucho más cómodos, obviamente. Pero bueno, seguramente pienso que más allá de que estaba bien el campo, poder jugar en el Beira sería para nosotros importante, ¿no? É isso aí, vamos acompanhar a tabela de classificação, como ficou o Grupo A, o Grupo B e também as partidas, né, realizadas ontem, que a gente já tem um mapeamento. Daqui a pouquinho o Leonardo Sonda vai falar um pouquinho o que valeu esta rodada para os times do interior. Grupo A, Internacional classificado com 11 pontos, Novo Hamburgo 8, Juventude, meu Juventude do céu, perdeu a classificação dos minutos finais, hein? Esportivo classificado, 3-2 ontem, lá na Serra. São Luís 4, Ipiranga 4, Pelotas 1. Grêmio 14 pontos, Esportivo 11, tirou a vaga do Caxias ali, vencendo o Juventude. São José, Brasil e Aimoré. Vamos com os resultados de ontem também, só para a gente matar essa parte aqui do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouquinho, lembrando, entrevista com o treinador do Novo Hamburgo. 0-0, 2-0 Internacional no Aimoré. São José venceu o Pelotas 1-0. Brasil venceu o São Luís por 1-0. Ipiranga 0, Caxias 0. Juventude 2, Esportivo 3. E eu quero falar sobre isso aí. O que chamou a atenção, chamou muita atenção, porque a tendência ontem era que tivéssemos um confronto da dupla Caju contra a dupla Grenal. Mas eu acho que o Caxias até se entende, porque o Caxias voltou mal da pandemia.
Não jogou bem, ele tomou um laço do Juventude no Clássico da Serra. E aí a grande surpresa, pois o Juventude do Pintado ganhou de lavada o Clássico Caju, depois ganhou do Pelotas fora, né, no campo neutro, tal, ganhou. E aí, quando todo mundo em casa, prevendo só carimbar para se classificar, o Juventude perde do limitadíssimo time do Esportivo, quer dizer, que nós vimos contra o Internacional. Então, foi surpreendente a eliminação do Juventude. E Inter e Grêmio, na boa, com todo o respeito, daqui a pouco a gente vai falar com o Técnico Novo Hamburgo, são favoritaços, ainda mais se puderem jogar na Arena e no Beira-Rio. Essa é a pergunta aqui da audiência também. O Ademar perguntou onde que vai ser o jogo. Hoje, lembrando, às 2h da tarde, reunião da Federação, prefeito Nelson Marquesan, presidente do Grêmio e do Inter. Antes de eu falar, eu acho que o Leozinho deu uma chamada aí. Fala aí, Leonardo Sonda, me conte o que está valendo esse campeonato, qual é o calendário das equipes agora, daqui para frente, esse segundo semestre de Copa do Brasil, Série A, B, C, D, E, F, G. O Gauchão está se encaminhando para o final, mas a maioria dos times do Campeonato Gaúcho ainda tem competições nacionais para serem disputadas. O Juventude, o Brasil de Pelotas e o São José ainda estão na Copa do Brasil, jogaram o jogo de ida e teve a paralisação, enfim, ainda tem o jogo da volta a ser disputado. A Copa do Brasil deve voltar pelo dia 26 de agosto. Brasil e Juventude estão na Série B. A Série B deve começar ali junto com a Série A no dia 8 de agosto. São José e Ipiranga disputarão, a Série C, que também volta no dia 8 de agosto. E Caxias, Pelotas e São Luís disputarão a Série D, que deve começar apenas no feriado, lá em 20 de setembro, o feriado da Revolução Farroupilha. Ô, Leozinho, e sobre um campeonato paulista ontem, para encerrando também tua participação, uma grande surpresa, né, na eliminação do São Paulo, Mirassol 3, São Paulo 2. Conta pro pessoal de casa o que foi essa confusão lá, o bem bolado, né? Ontem no Morumbi uma grande decepção, o São Paulo foi derrotado pelo Mirassol, a gente está conferindo agora os gols. Inclusive, uma curiosidade, esse aí que fez os 2 primeiros gols do Mirassol é o Zé Roberto. Uma história curiosa dele é que ele estava jogando nos Emirados Árabes e por conta da pandemia, da paralisação dos jogos, enfim, voltou para treinar no Mirassol por convite dos dirigentes e não estava inscrito com o time. Daí ele foi convidado apenas para jogar esse jogo ontem, ele foi convidado um dia antes do jogo para jogar esse jogo, foi para o jogo e marcou 2 gols, classificando assim o Mirassol para as semifinais do Campeonato Paulista. Então é o famoso frila que o Zé Roberto fez para o Mirassol e conseguiu classificar em cima do grande São Paulo do Fernando Diniz. Obrigado, Leozinho. Sabe que o Fernando Diniz, eu comparo um pouco o Fernando Diniz ao Roger, tá? Mas é pior a situação. Mas em que comparação tu tá fazendo? Porque o Fernando Diniz e o Roger são taxados, e até com méritos, como os principais treinadores da metodologia moderna do futebol. São treinadores que se aprimoraram, que estudaram muito e que fizeram e fazem trabalhos metódicos, de posse de bola, uma linha barcelônica, entendeu? Que gostam de trabalho de posse de bola, de inversão, de posicionamento. Então eles são admirados por isso. Só que os dois têm um grande problema. Eles chegam na hora da onça beber água e eles afundam. Sabe? O time deles acaba perdendo competitividade no mata-mata, na decisão. É o mesmo problema. Então o Fernando Diniz, em todos os seus trabalhos anteriores, ele começa muito bem, elogiado, e quando chega na hora decisiva, acaba caindo, né? E o Roger, que eu admiro muito, né? Pessoalmente e profissionalmente, eu digo sempre que se não fosse por ele, o Grêmio não jogava esse futebol, né? Que o Renato brilhantemente adaptou e tal, mas enfim... eles precisam de competitividade. Agora, por exemplo, o Bahia vai enfrentar o Ceará na final da Copa do Nordeste. Vamos ver se o Roger já assimilou alguma coisa, evoluiu nesse sentido, né? Não vai ser fácil, mas uma hora ele tem que desabrochar. Ceará tá com o Guto, né?
O Ceará está com o Guto. Guto que eliminou o Rogério Ceni na terça-feira, Ceará 1, Fortaleza 0. E então ele precisa dessa finalidade. E o Fernando Diniz está acontecendo a mesma coisa. Ele não consegue ter sequência porque ele não ganha nada. E infelizmente, gente, o futebol é trabalho, é processo, mas essencialmente é resultado. Deixa eu falar um pouquinho a respeito do que vai acontecer hoje às 2h. E olha o pepino que está na mão. Coloca um ilustre aí, deixa eu só colocar uma enquete na tela, daí tu vai debatendo. Você aí, você que mora aqui no Rio Grande do Sul, você que mora em Porto Alegre, é a favor ou contra os jogos na Arena e no Beira-Rio? Lembrando, caso não aconteça, o jogo vai ser em Eldorado do Sul e a outra partida em Alvorada. Então, olha, não vai mudar nada. Sabe por que eu acho que a decisão do prefeito hoje vai ser pela liberação? Porque, pode focar em mim aí, isso, prefeito. Tá? Eu acho que ele não tem muita escapatória e vou tentar explicar didaticamente para vocês. Vamos admitir que ele se mantenha com a convicção de que, né, e aliás, deveria ser, porque qual é a diferença de hoje para 2 semanas atrás? Não tem diferença nenhuma, né? Os números estão ainda muito ruins em Porto Alegre. Mas aí nós temos a parte política da situação. Qual é? Vamos admitir que ele não pode, né? Tem que ainda não dá e tal. Tá bom, então jogam no CTs. E aí, essa é uma tendência. Tem Grenal. Grenal decidido no segundo turno no CT do Eldorado do Sul. É isso que vai acontecer? Hein, gente? É isso que vai acontecer? Porque ele não vai poder liberar a Arena. Por que ele não vai poder liberar a Arena? Porque ele não liberou o Beira-Rio no primeiro clássico há 2 semanas e meia atrás, 2 semanas. Então ele está com as mãos atadas. Então, por que ele libera hoje? Porque aí o Inter vai conseguir jogar no seu estádio a semifinal e aí vai voltar. Agora está tudo liberado, então aí o jogo da Arena, embora a corneta vai ficar sempre, tá? Mas vai ficar amenizada porque o Internacional está... Eu brinquei com o Baldasso, vou falar do Baldasso. Ô, Baldasso, tu tem que participar aqui semana que vem. Não é só no bairrista, não. O Ribeiro tá com saudade do Baldasso. Ontem o Baldasso, isso aí é pro Júlio Maicá lá e pro Silvio Benfica. O Baldasso iniciou a campanha no Twitter ontem, né? Libera Marquesan. E aí ele colocou, libera Marquesan, porque não sei o quê, é agora, é a hora, coisa e tal. Aí eu botei uma resposta, tá, o Baldasso, tá tudo bem, libera, mas aí tem Grenal, né? E o Grenal vai ser na Arena. Tu não vai ficar cobrando depois do prefeito que não liberou o Beira-Rio, né? E liberou a Arena, né? E aí não teve resposta, né? Silêncio absoluto do seu Baldasso, né? Por quê? Porque é óbvio, porque isso é uma vacina que o Inter tem preparada, né? Mas como? Libera a Arena pro Grenal, não liberaram o Beira-Rio, prefeito gremista, é isso que vai acontecer. Então o prefeito, para amenizar essa situação, nós estamos em ano eleitoral, gente, vamos falar a verdade. E ele vai ter que liberar os estádios hoje, porque pelo menos o Internacional vai ter o seu pedido, e aí a campanha, Baldasso, vai ser um tiro no pé. Tu tá ajudando o prefeito a tomar a decisão. E aí depois não dá para ficar reclamando, né? Que tá liberada a Arena no Grenal, viu? Não dá, porque tu fizeste campanha para liberar agora. Aquele mundo que dá voltas, Ribeiro Neto. Ó, então, nessa situação, a campanha do Baldasso está ajudando o prefeito a tomar a decisão. Porque se ele não tomar a decisão essa, ele não vai poder liberar nada. A não ser que o Inter saia do campeonato. Aí ele libera a Arena, né? Porque aí, na outra semana, aí não vai ter a corneta do Sabe aquele lado político que a gente sempre fala aqui, mas a gente fica falando mais de futebol para dar aquela desopilada na cabeça, para você aí de casa também, né? Que tá passando por um momento muito difícil. Lembrando que a RDC TV tem a campanha Tua Bandeira, também é a nossa bandeira. Isso. Em apoio a todas as entidades, a todos os servidores, a todos os funcionários, empresários que estão passando por complicações em meio à pandemia. Entra lá em rdctv.com.br, no Facebook, YouTube, Twitter, manda sua mensagem, sua pauta, sua sugestão, que a gente vai entrar em contato. Só para não ficar em cima do muro para responder essa pergunta. Tu é contra ou a favor? Eu acho que o prefeito não teria que liberar. Agora, ele tinha que ter liberado antes. Eu acho que o prefeito errou, na minha opinião, ele errou, embora eu entenda o porquê que ele errou. Ele disse que em apoio aos empresários e aos profissionais de saúde, perfeito, ele não é liberar. É coerente. Eu entendo a decisão dele, mas acho que poderia ter liberado.
Tá? Porque é o seguinte, não é coerente. Como é que você pode jogar... Eldorado fica a 17 quilômetros aqui. Como é que pode jogar... Alvorada é junto. Alvorada é junto com o Porto Alegre. Então, que negócio é esse? E outra coisa, se fosse na fria regra da situação, se tu sai, tu teria que ficar com 14 dias de quarentena para voltar para Porto Alegre. Quando os caras disputaram o Grenal, eles não podiam voltar para Porto Alegre. Por que adianta? Eles vão lá, se ficar doentes, eles vão ficar doentes em Porto Alegre. Então não adiantou ter mudado de cidade. Entende? Porque eles voltam para Porto Alegre. Então eles tinham que ficar lá. Então não tem muita coerência. Mas já que foi feito, eu acho que o prefeito teria que manter o veto. Agora, eu entendo que ele tem uma grande oportunidade para não se prejudicar mais ainda, né, quando ele tiver que liberar o Grenal. Que aí ele não vai poder liberar o Grenal, né? Porque aí então, o Internacional vai ficar, a torcida do Inter vai ficar enlouquecida com o prefeito. Então ele libera agora, atende o pedido. Alô, Baldasso, atende o pedido do próprio Inter, em campanha libera, né? E aí o Inter não pode poder reclamar quando ele liberar o Grenal da Arena. O Leozinho Sonda manda aqui informação pra gente, tá na produção também, né? Ah, ele tá mandando, tá mandando informação, tá bom. Impressionante esse garoto. Não, o Campeonato Brasileiro começa no domingo que vem, dia 9, né? E o Red Bull Bragantino e a dupla Grenal são os únicos clubes da Série A que não têm ainda autorização para a realização do Campeonato Brasileiro. Porto Alegre e Bragança Paulista. Mas eu acho que até lá, cara, até o outro final de semana... Mas é que é assim, se não libera hoje, por que vai liberar semana que vem? Bom, mas uma hora vai ter que liberar. Mas tem que liberar hoje, então? Ou dá para ter uma liberação semana que vem? Eu acho que vai liberar hoje por tudo isso, por todo o contexto político. Eu acho que vai liberar hoje por tudo isso toda a historinha essa que eu contei. E eu sei que o pessoal da prefeitura lá faz a clipagem aqui, né? Também faz. Então, certamente o prefeito já está ouvindo aí isso aí, que vai lhe ajudar a tomar essa decisão. E eu vou entender também, porque o Inter está dando a oportunidade de ele desatar um nó que o Estado lhe colocou. Porque quem colocou os prefeitos nessa situação foi o Estado. Ao liberar o futebol, o governador Eduardo Leite colocou uma bomba na mão dos prefeitos. Essa que é a grande verdade. Então, eu acho que ele vai liberar por essas razões todas, mas também não vou me surpreender. Né? Só que se ele não liberar agora, ele não pode liberar em nenhum momento. Né? Manda um abraço aí pro Vianney Chedel. André é o melhor jogador do Grêmio, põe pra jogar no Colorado. Agradecemos. G. Santos, fala aí, Ribeiro Grêmio Neto. Tá bem. Eita, Dainan Lênis, muito imediatismo. Klopp passou anos batendo na trave, foi bancado, hoje ganhou tudo e é um dos melhores técnicos. Naquele nosso assunto, né, do Roger e também do Fernando mas Diniz. Veja bem, que mesmo é o nome dela? Dainan Lênis. Dani, não, tu tá certo. Em nenhum momento eu disse que o Roger e o Fernando Diniz estão acabados com o futebol. Não, eles são técnicos emergentes e em algum momento eles vão dar certo, porque eles têm potencial para isso. Eu estou sendo apenas pontual naquilo que nós estamos dizendo agora. Até agora, o trabalho que eles têm, que é brilhante no começo, não tem um bom final, porque falta, na hora H, competitividade, né? Falta a cereja no bolo que o trabalho deles não tem ainda. Daqui a pouquinho o treinador do Novo Hamburgo, Márcio Nunes, estará conosco aqui para falar um pouquinho sobre essa partida. Vamos acompanhar aqui só mais umas. O João Pedro Martim falou que ele vai liberar, entre aspas, sem clubismo. Importa, será, nesse momento, o clubismo, assim, do... Não, o clubismo... É que assim, vamos dizer, se fosse o Eduardo Leite, no caso, lá de Pelotas, Grêmio Inter... É que assim, o clubismo está intrínseco na nossa cultura. Infelizmente é assim. E o prefeito sabe muito bem disso. Tá? No momento que ele toma uma decisão que, entre aspas, a torcida do Inter considera que ele prejudique, ele está ferrado, porque metade do estado vai ficar contra ele. Ou metade da cidade. Se perde a eleição nisso. E estamos vivendo um período... Então, infelizmente, a vida é assim. Então, ele ficou com esta bomba na mão, e eu até vou dizer, ele se manteve coerente até agora. Embora eu acho que ele pudesse ter liberado o futebol, eu entendo por que ele fez isso. E agora, eu acho que ele vai liberar por uma questão assim, essa bomba vai ficar pior. Porque se ele não libera agora, ele não vai poder liberar o Grenal na Arena.
Porque se ele imagina a bronca que ele vai ter com a torcida do Inter, se ele libera o Grenal na arena, sem liberar agora. Então, o Inter e a campanha da internet está lhe dando a possibilidade de decidir pela liberação. Aí o Inter joga no seu estádio, ameniza um pouco a situação, embora lá no Grenal vai ter alguém, o próprio Baldasso, vai dizer, mas não liberou, nos prejudicou. Mas foi ele mesmo, Baldasso, e a torcida do Inter que fizeram campanha, né, de Pera Marquesan. Tá? Eu avisei pra vocês. Ô, Ribeiro, antes de fechar aqui, antes da entrevista, vamos acompanhar os outros gols, né, da rodada que terminou ontem, a 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Na tela para vocês, imagens aí cedidas pela RBS TV, os jogos da dupla Grenal no nosso pool lá com as emissoras. Mandar um abraço para todo mundo, porque nesse momento também de pandemia, nós e outras emissoras nos juntamos para a qualidade das imagens e tudo mais chegar para você aí de casa. Então, mandar um abraço para todo mundo aí que está trabalhando. As vitórias, São Luís, Pelotas, Caxias, Juventude, todos os times. Incrível, cara. O Juventude, vou dizer para vocês, essa aí me surpreendeu muito, muito mesmo, porque o Juventude vinha num crescimento, é um trabalho novo do Pintado, né? Gol chorato. E o Juventude vinha de 2 boas atuações. No Caju, então, ele atropelou o Caxias, foi uma coisa assim que era para ser uma goleada. Com todo o respeito ao zagueiro nesse lance aí, mas me dá um carrinho assim. Não, e o pior é o seguinte, o Juventude começou perdendo e virou o jogo. O Juventude virou o jogo. E aí, o zagueirão, não pode deixar isso, zagueirão, não pode. O zagueiro tem que tomar a decisão, às vezes a falta é inevitável, né? E, infelizmente, o Juventude acabou. E parabéns ao Esportivo, né? Parabéns ao Esportivo, porque conseguiu uma classificação inesperada. Tem alguma chance, e é Ribeiro? candidato até a título do interior. Tem alguma chance? O Esportivo hoje está com o título, só para deixar claro, que agora tem a questão de se classificar ou não, mas ainda hoje o título é dele. Ainda não é o título, mas é provável que seja, porque o Caxias... E o goleirão, hein? E o goleirão? O Caxias, como vai para a final, não se candidata a título do interior, tá? Ribeiro, tem alguma chance o Esportivo diante do Inter? Não. Metendo uma retranca ferrenha, 0? Não. Grenal, sabe? Só uma hecatombe. E sobre o Novo Hamburgo, o treinador Márcio Nunes. E ainda bem que ele ouviu falar isso, né? Mas eu elogio ele, o Novo Hamburgo chegou com méritos, né? Mas infelizmente, né? E o próprio treinador do mundo sabe que do grande favoritismo que tem o Grêmio. Mas é claro que o jogo tem que ser jogado, é óbvio, né? Professor, bem-vindo, me escuta bem? Guilherme Paz aqui. Acho que não está nos vendo na plataforma, mas a gente se ouve. Estou escutando sim, não estou vendo vocês, mas... tá me vendo aí? Agora apagou a câmera, vamos se achando. Pode inverter aí, Isso, tranquilo. Beleza, vamos só no áudio aqui, a gente está te vendo tudo certo, estamos ao vivo em todas as plataformas digitais e nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Bem-vindo e parabéns pela classificação. Muito obrigado, né? Classificação importante, um jogo difícil ontem e a gente conseguindo colocar o Novo Hamburgo na semifinal do Campeonato Gaúcho. Me conta pra gente, assim, porque o Novo Hamburgo teve, como a maioria dos clubes médios, né, muita dificuldade financeira, estrutural, a gente sabe disso, né? E o Novo Hamburgo também teve as suas, né? Inclusive não podendo também jogar no seu estádio por uma questão de veto da prefeitura local. Como é que foi montado esse grupo para esses jogos finais, hein, Márcio? A dificuldade a gente sabe que ela existe para qualquer clube do interior e a retomada foi muito rápido para remontar o grupo, onde a gente perdeu alguns atletas que faziam parte já do Campeonato Gaúcho, receberam convites de outras equipes com o calendário nacional. E aí nós tivemos 12 atletas retornando e eu pedi a contratação de 4 que atletas já tinham trabalhado comigo em outros clubes. E somando a mais 6 atletas da categoria de base, a gente formou um grupo com 22, com pouquíssimo tempo de trabalho, tivemos somente 10 dias para trabalhar antes do primeiro jogo, da reestreia. Mas aquilo que eu passei para os atletas no modelo de jogo, a ideia que eu acho como ideal para trabalhar dentro do campo, eles assimilaram, e assimilaram bem, executaram e transformaram isso para dentro do campo e a gente conseguiu colher os frutos de um bom trabalho. Professor, agora, próximo final de semana, um Grêmio, um time diferente do Grêmio
do qual vocês jogaram ontem contra o time titular do Tricolor. Dá para ir para cima? Tem que fazer uma retranca? Como é que é uma característica? É mais uma questão mental nos jogadores mesmo, nesse pouco tempo de trabalho que tu vai ter até domingo? Na verdade, a gente tem que se adaptar. Não é um modelo ideal. Desde que eu cheguei aqui, eu passei para ele. Eu costumo, nas minhas equipes anteriores, a jogar um futebol mais ofensivo, mas eu tinha que respeitar o grande período parado que eles estavam, né, mais de 100 dias, e aí o curto tempo que a gente teria para treinar fisicamente. Decidi jogar um pouco mais fechado, com um time um pouco mais reativo, jogando em linha abaixo. E eles assimilaram isso muito bem. Não tem como a gente falar, vamos para cima do Grêmio. A equipe de ontem, que nos enfrentou, mesmo sendo uma equipe reserva, uma equipe de alta qualidade, nós respeitamos e muito eles, né? Nos preparamos, eu analisei, estudei a equipe do Grêmio para neutralizar as principais jogadas deles. E agora a equipe titular. Trancou. Pequena travadinha na internet, só para voltar aí. Na hora que der para voltar, produção, a gente já retorna, tem mais uns minutinhos de programa e a gente vai falando. Alguém pode lembrar, mas Ribeiro, o Novo Hamburgo já foi campeão agora, recentemente, mas aquele time do Novo Hamburgo é um time especial. Desculpa, professor Márcio, só travou ali um pouquinho, vamos só retomar a questão. A gente estava falando, tu estava falando da parte reativa, né, para anular a questão ofensiva do Grêmio. É um modelo que eu tive que adaptar porque tinha que respeitar a questão física, né? Um longo tempo parado, mais de 100 dias, os atletas se apresentaram e nós tivemos aí apenas 10 dias antes de recomeçar a competição. Então, eu passei para eles que nós íamos jogar com um bloco mais baixo, um time mais reativo, porque não tem como, em pouco tempo, a gente trabalhar os conceitos para que faça uma marcação em cima, né? Então, o grupo assimilou bem isso, vem se portando muito bem dentro de campo, muito organizado. Então, a gente vai se preparar aí, principalmente recuperar, porque a gente tem um desgaste muito grande, jogadores sentindo o desgaste físico, para que no jogo a gente não sabe ainda se é no sábado ou domingo, consiga estar preparado para enfrentar o Grêmio. Ribeiro, a última. Não, eu parabenizo por chegar à semifinal, sei que é uma luta árdua, inglória até. Especialmente se for na arena. Se for na arena é bem pior, porque aí as dimensões do gramado se estendem, o Grêmio conhece as referências, um gramado onde o Grêmio tem a facilidade para exercer o seu padrão de jogo e fica mais complicado para o Novo Hamburgo. Em Eldorado já é um campinho mais apertado, coisa e tal. Já ameniza um pouco, mas ainda assim o próprio Márcio sabe que é bastante complicado. Eu diria o seguinte, tá no bônus track o Novo Hamburgo, viu, ô Márcio? É óbvio que você vai lutar até o fim e tem que fazer isso mesmo, mas eu acho que o fato de chegar aonde ninguém esperava, porque ninguém esperava que o Novo Hamburgo chegasse, já é um motivo para vocês ficarem bem contentes, viu? Verdade, né? A questão de dimensão do gramado, hoje, normalmente, todos os campos respeitam 105 por 68, e é a questão, acho que principal, se tratando de Grêmio, que tem um jogo em cima de muita posse de bola, de muita rotação, é a questão do bom gramado, né? Isso sim, a gente sabe, que vai tentar neutralizar eles têm muito uma questão de posse de bola. Temos que estar muito organizado e quem sabe aí sim podemos sonhar, de repente por um lance ou outro vai surgir no jogo, uma transição. Nós temos que estar preparados para quando aconteça alguma chance a gente converter em gol. Mas é muito difícil, como tu mesmo falou, pouquíssima gente confiava ou esperava uma classificação. Mas o Novo Hamburgo está na semifinal, então vamos aí com muito respeito para cima do Grêmio, respeito sim, mas confiante que a gente possa fazer uma grande atuação. Com tantos exemplos, Ribeiro Neto, o próprio Mirassol ontem derrubando o São Paulo com um atacante que veio na segunda-feira aqui para o Brasil, saindo dos Emirados Árabes. O futebol tem essas. E a minha torcida para uma final do interior, sim. Podem me criticar, mas eu queria uma final do interior. Também. Não teve ainda, vamos ter. Você é o digno politicamente correto, isso. Né? Você quer ficar bem com todo mundo e tal, né? Márcio, obrigado, cara. Sucesso pra vocês aí. Qualquer coisa, com bom resultado, na segunda-feira a gente entra em contato.
Obrigado aí pela oportunidade. Forte abraço. Valeu, gente. Ribeiro, obrigado. Estendemos Valeu, um pouquinho cara. hoje. Um abraço. Hoje eu fui convidado para gravar o podcast lá do Júlio Marcano. Que é isso, rapaz? Tenho até medo do que ele vai me perguntar, O cara. bom lá é que tu toma um negocinho lá e vai falando. Não, é só de chimarrão, né? Mas eu falo as verdades, então eu tô com medo. Mas vamos lá. Gente, Vogel Conectividade é o que nos une e CERS há mais de 50 anos, referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse o site, muito obrigado, saúde, sucesso, se cuide, beijo, tchau! RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br